Bom dia. Bom dia. Tudo bem aí, turminha? Tudo bem. Beleza. Dormiram bem? Sim. Tá bom. Diga. Professor Raí, tá precisando de ajuda? Isso, acho que tá carregando. Enquanto o professor vai carregando ali, nós queremos registrar a ilustre presença da professora Lisandra também, direto de Uberaba, Minas Gerais. Obrigado pela sua presença, professora. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, bem-vinda. E sua nobre colega de trabalho, Tairine Luiza, grande Tairine. Foi pegar um café. Foi. O professora Fabiane Prado Penteado também está presente aí. Grande Fabiane Prado. Grande Penteado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fabi. Professor Paulo Santos Júnior, guri velho do suporte pedagógico, também tá, suporte esportivo também tá presente aí. Vulgo. E aí, pessoal, bom dia. O vulgo Barroca. Baroca. É o Paulinho. O Paulinho da Rigolage. Paulinho da Rigolage. Não podíamos deixar de registrar também a ilustre presença do Simon Juiz Avelino. Grande árbitro. Grande árbitro. Você sabe, mais conhecido como Noodles, né? Você sabe, não? Pô, Jean, essa hora da manhã, cara, tá sendo gravado isso daqui. Se a gente começa a contar a história, não para nunca mais. Não vai dar certo. É melhor a gente registrar, né? Aproveitar. Por aqui mesmo. É melhor a gente passar para apresentar a professora Francine, da comunicação. Cara, o sobrenome seu, como é que pronuncia, professora Francine? Defort mesmo. Defort. Olha só. Seja bem-vinda, Fran. Obrigada. Está aqui conosco também o Alceu Nadal Neto, não sei se vocês conhecem. Ah, conheço. Eu já ouvi falar também. Ilustre, pessoa ilustre. Depois de uns 150 bom dia, o cara me anunciou. Eu vou trocar o narrador aí. Ai. Bom dia, já dei bom dia para meio time aqui. Já contei piada, o cara me anuncia agora. O tio Herber, não é auspicioso você esqueceu o chefe, hein, cara? Não é auspicioso, hein? Foi só para ele ficar nessa expectativa, assim, pô, será que o cara não vai me anunciar aqui? Depois a gente fala dos demais aqui, o professor Rai conseguiu apresentar. Vai lá, professora Thaís. Eu que estou compartilhando a tela, na verdade. É, porque tá só colocando assim para carregar, mas não está carregando. Tá, não tem problema, professor. Eu vou compartilhar a tela para você, e daí a gente só vai combinar de você me avisando. Quando for para passar o slide, você me avisa. Passa, ok. Daí eu vou para você. Tá bom? Eu falo assim. Vou dar só estou testando aqui. Eu não vou acabar com a surpresa, né? Porque senão. Pois é. Mas deu certo, né? Então eu vou tirar o compartilhamento só para a gente reiniciar aí a sua apresentação pessoal, né? Então o importante é que deu certo, testamos. E então já estamos no horário, acho que é bacana contemplar quem chega aí pontualmente, né? Pontualidade britânica. Mas queria novamente agradecer a presença do professor Raí, né? Pela sua contribuição, né? Pelos conhecimentos que vai nos trazer hoje. O Colab, né, está com as inscrições abertas, novamente
queremos que todos participem, né? Quanto mais conhecimento vocês trouxerem, mais a gente vai melhorando, né? Nossa atuação como professores, nossa formação, né? Então, é bem importante nesse momento que a gente está, nesse momento universal e remoto, que a gente se sinta sempre acolhido, estejamos juntos aí nessa caminhada. Então, realmente, a gente agradece de coração, né, pela inscrição do professor Raí, e vou passar agora a palavra ao professor Eber, que vai fazer as honras da casa, e assim que estiver preparado, a gente compartilha aqui o material, tá bom? Professor Eber, por favor. Professor Eber, abre o microfone. Ô, professora Thais, você até já fez as honras da casa, eu estava aqui brincando, eu gosto de chamando o pessoal, valorizar, somos muito gratos, né, ao seu tá aqui, o pessoal da supervisão, a professora Thais, a Fábio, enfim, somos muito gratos pela presença dos professores e professoras aí que se juntam com a gente na terça-feira. Nessa manhã, assim, um obrigado muito especial para o professor Rai, que vai nos Falei, Raí, lisonjear, agora, poxa, Eber, você nem vai me corrigir. Que É Rai ou Rai? Rai. Raí. Olha, Rai. sempre me chamam pelo Raí, né? Mas aí as pessoas verem o Y, né? Aí, é Rai. Ou então Raimundo. Questão de ser Raimundo, abreviação, né? Tá Aí eu bom. falei, não tem problema, só não é Raimundo, pode ser Rai ou Raí, só não é Raimundo. Me desculpe se eu falei errado até agora. Não, tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Então, nosso agradecimento em especial para o professor, tá? Pela tua presença, por se disponibilizar. E os demais sejam todos bem-vindos e bem-vindas novamente, né? É um momento muito oportuno para o Instituto de Futebol de Rua. E eu tenho falado, né, nas reuniões que nós tivemos aí ao longo da semana passada, de que é prazeroso e de grande aprendizado para o Instituto ouvir os diversos conhecimentos que nós temos no nosso meio, né, no grupo de professores que nós temos, cada um com suas pesquisas, com suas especialidades, enfim. Então, quero animá-los e animá-las, a quem não apresentou ainda, para que se inscrevam, que participem. Das boas-vindas a todos. E, professor Raimundo, então, seja bem-vindo. Estamos aí contigo para essa apresentação que você preparou e desde já muito obrigado. Ok, muito obrigado. De antemão, já dou um bom dia todo caloroso a todos que estão presentes, né, que se dispuseram a estar presente aqui para a gente fazer essa compartilhação de conhecimento, né? Eu costumo dizer, por onde quer que eu ando, que o conhecimento ele só é significativo a partir do momento que você compartilha. Então, o conhecimento, para ser o conhecimento ativo que nós esperamos, ele tem que ser compartilhado. E esse momento aqui que estamos todos presentes é para isso, compartilhar o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo da nossa formação. Isso é muito bom para nós, enquanto educador, e estar presente dentro da educação. Eu vou iniciar minha apresentação falando um pouco. Os slides já estão? Isso, obrigado. Deus abençoe. Eu vou iniciar minha apresentação falando um pouco sobre quem eu sou, né? E aonde estou. Todo mundo está me ouvindo perfeitamente? Porque eu tenho essa preocupação por conta da questão da internet, tá? Mas qualquer que acontecer, se não estiverem me ouvindo, eu dou uma paradinha. Tudo bem? Estamos te ouvindo, prof. Ok, então vou continuar, tá? O meu nome é Raí Machado, sou pedagogo de formação e moro em Laranjal do Jari, uma cidade com 50 mil habitantes, é o terceiro município mais populoso localizado no sul do estado do Amapá. Durante minha profissão, eu já atuei como pedagogo em várias escolas da rede municipal de educação aqui do município,
e também como coordenador geral de todas as escolas do campo. Porém, atualmente eu estou atuando como pedagogo do projeto Futebol de Rua na Escola Zélia Conceição, e no momento eu estou muito feliz, né, por estar participando do Instituto Futebol de Rua. E de antemão eu preciso humildemente e imensamente agradecer, em especial, o professor Weber, né, que ele sempre está dando esse apoio para comigo de uma forma sensacional. Né? Desde quando eu iniciei, nos primeiros reuniões de seleção, junto com a professora Juliana, eu me senti abraçado. Né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre avaliação. E eu costumo dizer que a avaliação ela é inerente, né, ao ser humano. Desde quando eu tive esse primeiro contato, né, eu logo avaliei, né, e eu me senti, eles me trataram tão bem que eu me senti à vontade. Quando a gente está à vontade no ambiente, a gente deseja, nosso objetivo é ficar, né, porque a gente se sente abraçado pelaquela causa. Então, assim, preciso agradecer imensamente, né, não só ao professor Weber, a professora Juliana e toda a equipe, né, futebol, Instituto Futebol de Rua, que sempre esteve de braços abertos, né? O professor Weber, que essa gentileza na fala, que contagia e faz com que as pessoas cheguem mais próximo dele, isso é muito especial, para o educador, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a avaliação educacional. Ok, pode passar o slide, por favor? Certo. Como eu havia falado, a gente vai falar um pouco sobre a avaliação. Avaliação. Oi. A avaliação educacional, né, no processo do sistema avaliativo nas nossas escolas. Mas antes de iniciar, falar um pouco sobre avaliação, eu tenho que contar um pouco sobre a minha inquietude dentro do processo avaliativo que nós temos hoje no nosso sistema avaliativo. Desde quando eu iniciei a minha graduação, quando eu estava no terceiro semestre da minha graduação, eu tive a honra de participar de um processo seletivo, que eu acredito que é de maneira nacional, pelo sistema S, né? Exatamente dentro da escola SESC. E lá eu passei pelo esse processo seletivo e fui contemplado. Quando eu cheguei na escola para estagiar, eu fui estagiar numa sala do segundo ano da educação infantil. E, quando adentrar na sala de aula, eu logo fiz a avaliação de tudo, né? A gente sempre faz essa avaliação, e eu me deparei com um aluno que ele tinha necessidades especiais múltiplas, né? Os professores de educação física de plantão, aí, eles vão saber mais do que eu estou falando, da questão da coordenação motora ampla e fina, né? Esse aluno, ele não tinha nem a coordenação ampla, muito menos a fina. E aí, imagina vocês, um estudante, um acadêmico de pedagogia, que ainda não tinha nenhum contato, né? Porque essa minha experiência foi significativa na minha vida. E, de inicial, tentar atender um aluno com deficiências múltiplas que não consegue nem falar, só emitir som. Então, quando aconteceu isso comigo, foi um divisor de águas, né? E logo eu dei por mim que esse vai ser um desafio muito, assim, grande na minha vida, porque era um planejamento diferenciado, né? Passava por uma avaliação também diferenciada, porque a gente sabe que na educação, no ensino infantil, é por promoção, né? Mas
o sistema avaliativo, ele impõe ao professor que ele faça uma avaliação só para constar, né, um registro. Então, quando eu passei por aquela situação, eu acordava, né, de manhã e falei, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Aquele meu planejamento de ontem, ele não deu certo. Então, eu tenho que procurar conhecimento, procurar teorias que venham contribuir para eu poder alcançar aquele aluno. Então, a minha quietude sobre o tema avaliação partiu, né, desse momento que eu estava ali naquela situação. E por isso eu gosto de falar de avaliação, porque eu contribuí muito para a formação daquele aluno que tinha aquelas necessidades especiais, que tem aquelas necessidades especiais. E aqui estou eu. Vou começar a ler um pouco aqui dos slides, né, para a gente começar a discussão, né, sobre os desafios da prática do professor diante do sistema avaliativo da aprendizagem escolar. Todos estão me ouvindo bem? Alguém pode responder? Estamos. Sim. Sim. Ok, então, continuando. Vou ler aqui um pouquinho. Tá. A prática da avaliação nas escolas é alvo de constantes reflexões, pesquisas, questionamentos e, por que não dizer, de angústias dos professores, que têm nas mãos a importante tarefa de avaliar o desenvolvimento de aprendizagem dos alunos em um sistema totalmente, olha só, um sistema totalmente classificatório, que a gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso, e tecnicista, onde muitos utilizam a prova como principal elemento para selecionar ou reconhecer se o aluno aprendeu ou não, considerando apenas o resultado isolado do aluno. E aqui esse segundo ponto, quero que muito vocês prestem atenção, porque é um ponto assim crucial nessa nossa pesquisa, né, sobre avaliação. Olha só, esse trabalho ele tem a intenção de sensibilizar os docentes para realizar uma reflexão constante sobre a sua prática pedagógica na avaliação escolar, apresentando algumas considerações e entendimento em relação ao ato de avaliar no processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, buscou-se referência a alguns autores e teorias que vêm contribuindo efetivamente para os novos caminhos que está se perpetuando no contexto escolar. Então, aqui vamos iniciar, falar um pouco mais sobre a avaliação. Nós sabemos, como eu já falei anteriormente, a avaliação ela é inerente ao ser humano, né? Nós, hoje em dia, não tem como um ser humano ele viver dentro de uma sociedade se ele não faz essa autoavaliação. Na verdade, a gente se avalia quanto filho, né? Quanto mãe, quanto pai, e ainda a gente tem que se avaliar como educador. Olha só, essa é uma questão muito, muito interessante que a gente vai falar ao decorrer da nossa apresentação. Se avaliar enquanto educador, né? Fazer uma reflexão constante sobre a nossa prática dentro do contexto educacional. E é por isso que esse tema ele muito me intriga, né? Essa questão. A gente percebe, a gente sabe que desde o século passado até o século de hoje, a avaliação, nosso sistema avaliativo educacional, ele é um sistema muito duro, vamos dizer assim, para os alunos, porque ele é um sistema totalmente classificatório, ele é um sistema tecnicista. E isso dá muita margem, né, para o professor não fazer uma avaliação que vem ao encontro de nossos alunos. É por isso que eu arrisco dizer, sem sombra de dúvida, que o nosso sistema avaliativo ele é muito tradicional, muito tradicional. E por isso, às vezes, a gente, dentro da nossa prática educacional, a gente se torna um professor
tradicional. Isso é muito ruim de se pensar, mas às vezes é o que acontece, né? Muitas vezes nós, dentro da nossa prática, mesmo dentro do projeto, a gente faz esse julgamento, né? Olha, quando a gente está lá nas nossas atividades de educação física, na quadra com os alunos, olha, aquele aluno ali, aquele menino ali vai ser o futuro Neymar, né? Não, mas aquele ali, a gente já faz esse pré-julgamento, né? Isso é uma avaliação informal, mas a gente já está fazendo aquela avaliação. E quem nunca ouviu, assim, aqueles, quando a gente estava lá no ensino médio, né, ensino fundamental, quando a professora fala, hoje esses meninos estão que estão, né? Eles vão me pagar, vou já fazer um teste, e aí vocês vão me pagar. Olha só como a gente, às vezes, utiliza a avaliação, né, de maneira errônea, não contribuindo para a construção do conhecimento de nossos alunos. Obrigado. Por favor, pode passar o próximo slide. E aqui eu venho trazer alguns conceitos, né, que vai incrementar mais a nossa explicação de hoje, esse compartilhamento de informações, de conhecimento. Existem vários autores que falam sobre avaliação, que nós sabemos, mas para essa manhã eu trouxe 2 autores que são expoentes assim, sobre o conceito de avaliação. Primeiro é o nosso ilustríssimo Cipriano Lucchesi, ele fala da avaliação, e também a nossa Jussara Hoffmann. Eu gosto muito desses autores, que eles têm uma visão muito positiva sobre a questão da avaliação, e eles contribuem muito para essa apresentação de hoje. Quando ele aponta que a avaliação aqui apresenta-se como um meio constante de fornecer suporte ao educando. E na mesma linha de raciocínio, a Jussara Hoffmann ela vem assim e fala: a avaliação é fundamentalmente acompanhamento do desenvolvimento do aluno no processo de construção do conhecimento. E olha só, tanto Lucchesi como Jussara Hoffmann, eles vêm no mesma linha de raciocínio, onde quando o Lucchesi ele fala que é sim um suporte, a avaliação ela tem que ser um suporte. E a Jussara Hoffmann ela vem dizer que, além de ser um suporte, também serve como desenvolvimento no processo de construção do conhecimento. E o interessante aqui é que a Jussara Hoffmann ela vai muito mais além, quando ela diz que é um desenvolvimento, mas a avaliação educacional ela tem que servir também não só para a questão educacional, mas ela tem que servir para formação humana desse indivíduo, porque o aluno, quando ele chega na escola, nós sabemos que ele já tem esse conhecimento, né? Porque a família é a primeira escola, é o primeiro ambiente socializador daquele indivíduo. Então, quando ele chega na escola com o famoso conhecimento empírico, a escola tem o objetivo de transformar todo esse conhecimento empírico, né, no conhecimento científico. Isso é muito interessante quando a escola consegue fazer isso. E é por isso que a Jussara Hoffmann ela fala que essa avaliação ela tem que ultrapassar os muros da escola. Isso é muito, muito maravilhoso quando a gente analisa e faz uma reflexão sobre isso, né? A avaliação, né, com o objetivo de formar um indivíduo, né, para colocar ele dentro da sociedade. É por isso que eu trouxe esses 2 autores, que eles falam muito sobre avaliação, e se a gente for fazer mesmo essa análise constante, a gente vai
vai viajar, né, nesses autores e vai ver o tanto que eles trazem de contribuição para a educação. O próximo slide, por favor. Obrigado. E aqui nós chegamos o papel da avaliação no processo de ensino e aprendizagem. Qual é o papel dessa avaliação educacional? Nós sabemos, como a gente já falou anteriormente, o papel da avaliação ela vai muito, muito além de dar uma nota no final do bimestre, do ano, para classificar se o aluno aprendeu ou não, né? Vai muito além disso. Vai muito além disso, porque a avaliação educacional ela tem que se preocupar não só com o que o aluno ele aprendeu ou ele colocou no papel. A avaliação ela tem que se preocupar também com o que o aluno está sentindo naquele momento, né? O que o aluno psicologicamente ele está passando. Esse é o papel da avaliação. E avaliar, gente, não é tão fácil. Confesso a vocês que uma avaliação que venha contribuir positivamente para o desenvolvimento dos nossos alunos não é tão fácil. Ele passa por alguns processos que, às vezes, o próprio professor, no seu dia a dia, ele não quer ter muito trabalho, né? Mas, por quê? Porque é difícil. Mas eu sei que a gente é capaz de contribuir positivamente para nossos alunos. Então, essa avaliação, ela tem que ser investigativa. Com certeza vocês já ouviram, né? A questão diagnóstica, esse investigativo aqui que eu coloquei, está diretamente ligado à diagnose que o professor faz, né? Nós, enquanto, por exemplo, pedagogo, que eu sou do Instituto Futebol de Rua, quando eu cheguei na minha escola, eu fiz essa diagnose, né? Avaliei a escola, né? Não tem como não fazer isso. Avaliei o espaço físico da escola, né? Avaliei os professores. E, consequentemente, a gente vai avaliar os alunos, né? Fazer essa avaliação precoce, investigativa, porque isso aqui vai dar muita base para a gente construir o nosso planejamento ao longo do ano, do mês, da semana, né? E aí perpassa pelo contínuo. Contínuo aqui eu vou falar mais adiante um pouco, é a questão da formativa. Esse aqui também ele é importante. E passando pelo inclusivo. Esse aqui é um ponto muito interessante também, porque geralmente a gente usa a nossa avaliação de maneira que vai só classificar o aluno. E nós sabemos que a nossa avaliação que tem que ser desenvolvida na nossa escola não é classificatória que a gente tem que fazer. Totalmente distinto, diferente. Tem que ser inclusivo, trazer o aluno mais para perto da gente. E aí a gente passa pela avaliação informal. Essa avaliação informal, muita gente desconsidera, mas é uma avaliação muito importante, porque essa avaliação é aquela avaliação que você faz enquanto ser humano, né? Para você poder ser uma pessoa melhor, como eu falei, um filho melhor, um pai melhor, ela não pode ser negligenciada em nenhum momento, né? A avaliação informal. Pode passar o próximo slide, por favor? Certo. E aqui a gente tem algum tipo de avaliação. Pode passar, tudinho. Nós temos alguns tipos de avaliação que é avaliação educacional
que o nosso sistema avaliativo, ele coloca, né, na nossa educação, que é a avaliação dos programas, né, de níveis nacionais que a gente tem dentro da escola, passando pela avaliação do aprendizado do aluno, certo? E a avaliação do desempenho, mas eu coloquei esse slide aqui para falar um pouco mais da avaliação institucional. Essa avaliação institucional, ao longo, ela está na moda, né? Mas ela já vem sendo executada ao longo do século. A avaliação institucional, que ela está dentro do nosso PPP, quando a gente constrói, né, o nosso PPP, o projeto político pedagógico, de maneira democrática, ela está dentro do nosso PPP. Inclusive, essa avaliação institucional, apesar que consta, né, dentro do nosso PPP, mas, infelizmente, muitas escolas elas não vivenciam. E seria tão interessante se as escolas colocassem essa avaliação, né, em prática. Por exemplo, no nosso instituto, a gente sempre tem essa avaliação. E a gente conversa sobre a última reunião que nós tivemos, a gente conversou um pouco sobre essa avaliação institucional. Sempre pergunta uma avaliação que quem está na frente sempre pergunta como é que você está se sentindo nesse ambiente, você está sendo abraçado. Enfim, é uma avaliação que ela tem que... Muita gente não gosta porque vai avaliar a instituição, né? Vai avaliar cada componente, né? Cada setor que está desenvolvendo algo, mas no fundo é uma avaliação muito importante para quê? Para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento daquela escola, daquela instituição, né? E por isso eu coloquei aqui, né? Essa questão da avaliação institucional, tá bom? Pode passar para o próximo slide. Certo. Aqui a gente está chegando num ponto bem, assim, crucial que eu planejei mesmo, assim, para a nossa manhã. O uso de modelos de avaliação no sistema educacional. Eu já afirmei para vocês aqui que o nosso sistema educacional hoje é um sistema totalmente tradicional, né? É um sistema totalmente punitivo, né? Que não dá espaço, às vezes não dá espaço para um professor desenvolver de maneira que a gente julga correto a avaliação. Por quê? A própria LDB, ela vem falar isso, né? Ela diz que lá no artigo 24 que a avaliação ela tem os aspectos qualitativos que vai sobrepor. Ela diz que vai sobrepor sobre os quantitativos, mas ela está dizendo também que o quantitativo é importante. E aí eu faço uma pergunta, mas não precisa ninguém responder, uma pergunta para você responder consigo mesmo, né? O que vale mais, a quantidade ou a qualidade? Mas, infelizmente, o nosso sistema, ele não está muito importando, ele não se importa muito com a qualidade. Ele se importa com a quantidade. Ele se importa que o docente tenha um registro no final do ano, porque isso é importante na esfera de documento, né, de documentação para aquela instituição. E a gente observa que quando a gente vai falar de quantidade, é aquilo que eu falei anteriormente. A avaliação ela não está preocupada
se o aluno saiu de casa, essa avaliação quantitativa, que, querendo ou não, todo professor ele tem que fazer, ela não está preocupada se o aluno saiu hoje de casa e não tomou café. Ela não está preocupada com isso. Ela não está preocupada com o que o aluno está passando no momento daquele teste, daquela prova. O psicológico daquele aluno. E eu acredito que a desigualdade social, ela não está só restrito aqui no nosso Amapá, né? Ela perpassa por todo o Brasil. Então, essa avaliação de quantidade, ela não se preocupa com isso. Ela não se preocupa se o aluno, o que o aluno está passando naquele momento, né? E eu arrisco falar que essa avaliação é a avaliação que nós não queremos que seja reproduzida no nosso ambiente escolar, porque, de uma certa forma, ela não contribui, né, para a qualidade do ensino de nossos alunos. Porque aqui, na avaliação quantitativa, pouco importa se o aluno tomou café ou não, o que o aluno está sentindo ou não, pouco importa. O importante é ter o registro, né, no final do bimestre. E, infelizmente, o nosso sistema avaliativo ele é tão implacável que ele impõe isso para nós que estamos lá no chão da escola, né? Porque a gente precisa dar esse retorno para o Estado. Nós precisamos dar esse retorno para o Estado. Então, por isso que eu venho e afirmo, né, que o sistema avaliativo hoje ele é, mais uma vez, classificatório e totalmente tradicional. E por conta disso, muitos de nós, docentes, acabam indo nessa onda, né? E aí a gente perde, o sentido da avaliação, a avaliação que a Jussara Hoffmann fala, a avaliação que Cipriano Lucchesi afirma e aponta os novos caminhos para a avaliação. Você pode passar o slide, por favor? Tá. Obrigado. Isso, somativa. Os 3 tipos e funções de avaliação. Vocês lembram anteriormente que eu falei um pouco, né? Que eu prometi a vocês que eu ia falar um pouco mais adiante. E aqui está. Os 3 tipos de avaliação, que eu acredito que ela perpassa por todo esse processo da avaliação educacional, o diagnóstico, né? Que é aquela diagnóstica que a gente faz quando a gente chega em determinado lugar. E eu gosto muito da avaliação formativa. Por que a avaliação formativa? Por que eu gosto dessa avaliação? Porque é aqui que a gente vai traçar o nosso planejamento. Mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai traçar, né, o nosso planejamento. A gente não vai traçar, vamos dizer dessa forma, o futuro do nosso aluno, não. Porque conhecimento, o nosso aluno ele encontra na internet, né? Informações ele encontra na internet, no seu ambiente social, né? Ele encontra. Então, qual é o nosso papel enquanto educador? Estimular, né? Estimular, olha só, Rubens Alves falando. Estimular a curiosidade, Rubens Alves. Lembrei do Rubens Alves. Estimular a curiosidade. Não traçar o futuro do aluno. Imagina, isso não é o nosso papel. Nosso papel é estimular a curiosidade desse aluno para ele, né, ter asas para voar. E a avaliação formativa,
ela traz isso para o professor. Porque a partir, quando ele faz aquela avaliação diagnóstica, né, de determinada situação, do determinado aluno, ele vai para avaliação formativa. E aqui é muito interessante porque tem esse feedback, né, entre o professor e o aluno. E é a partir daí que o professor ele vai se planejar para poder dar o suporte para esse aluno, certo? E aí a gente vai chegar aqui na avaliação somativa, né? A avaliação somativa que, infelizmente, ela é uma avaliação que nós temos que ter muito cuidado mesmo, mas ela faz-se presente nas nossas escolas, porque a gente, querendo ou não, tem que dar essa resposta para o Estado, né? E por si só, ela é uma avaliação formativa, aqui, ela já é uma avaliação excludente, né? Porque o objetivo, principalmente quando a gente vai fazer uma prova de concurso, né? Pô, ela está tão presente, porque ali você vai excluir, né? O objetivo dela é excluir, mas infelizmente ela ainda está presente nas nossas escolas. Infelizmente. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado enquanto professor para esse tipo de avaliação, porque ela dá margem, né, para que a gente possa sair do rumo que tem que ser a avaliação, certo? Aí a gente vai para o próximo slide, tá bom? Por favor. Certo. Os desafios, esse aqui é um ponto muito interessante, gente, muito interessante mesmo. E os desafios dos professores na avaliação escolar. Ali vocês observam que o professor e o aluno eles estão no centro do processo, né? E essa relação, ela não pode ser conjugada de maneira horizontal, certo? Ela tem que ser vista de maneira, aliás, ela não pode ser conjugada de maneira vertical, desculpa, ela tem que ser vista de forma horizontal, porque é essa relação que ela tem que ser no diálogo, né? Que a partir desse diálogo entre o professor e o aluno vai gerar a reflexão, olha só, vai gerar a reflexão do professor, e essa reflexão ela tem que ser colocada em prática. Olha só, interessante. A partir do professor, um aluno vai gerar um diálogo. Esse diálogo vai gerar uma reflexão tanto para o docente quanto para o aluno. E essa reflexão, ela tem que ser colocada em prática. Aí vem a sociedade. Porque a partir do momento que existe, né, essas três situações entre professor e aluno, o professor e o aluno, diante principalmente da avaliação, vai entregar esse aluno para a sociedade, né? E é por isso que a Jussara Hoffmann, que a avaliação, ela fala que vai muito além dos muros da escola. Ela está intrínseca à formação social do indivíduo. E aqui, qual o objetivo da avaliação? Né? Contribuir no desenvolvimento do aluno para que ele possa, né, desenvolver um aluno cognoscente. Quem fala do aluno cognoscente? O nosso famoso Paulo Freire, né? O que é um aluno cognoscente? Aquele aluno que ele é capaz de, olha só, mudar a sua realidade, e assim, quando ele está mudando a sua realidade, né, ele vai mudar a realidade aonde ele está inserido. Isso é muito lindo, eu acho isso muito. Ele muda a sua realidade e, consequentemente, ele vai mudar aonde ele está inserido. E é por isso que esse feedback entre o professor
e o aluno, ele é muito importante. Principalmente quando a gente fala em avaliação, avaliar. A avaliação por si só já é uma coisa que já é algo que assusta mesmo. Sempre houve discussão sobre avaliação dentro da escola, né? Sempre houve, mas é um tema ainda que gera um pouco de arrepio, né, na gente, principalmente quando temos essa concepção avaliar para o desenvolvimento, não simplesmente para colocar uma nota naquele aluno no final do ano só para ele passar para a próxima etapa da sua vida, mas sim avaliar, né, para o desenvolvimento do aluno. É muito interessante isso. Quando acontece isso mesmo, é muito interessante. A gente já está chegando quase no final, né? Espero que estejam gostando, mas ainda não acabou. O próximo slide, por favor. Aqui eu trouxe algumas reflexões. Tem umazinha no final, pode colocar. Isso, né? Pode colocar todas. Ainda tem mais uma. Não? Não apareceu. Então tá, acho que vai aparecer depois. Obrigado. Aqui tem uma reflexão, algumas reflexões que eu coloquei, tá? Algumas perguntas, mas assim, não precisa responder, responde mesmo para você, tá? No momento que você estiver em casa, eu sugiro até que anotem, né? Anotem essas reflexões para que quando você estiver em casa, assim, fazendo uma reflexão da sua prática, lembra lá daquele professor lá do sul do Amapá que colocou aquelas perguntas de reflexões, aí vocês respondem, né, para você mesmo, tá bom? Eu vou ler aqui, mas eu sugiro que vocês anotem, né? Ou então depois o professor Heller pode compartilhar o material, certo? Então tá. A qualidade do ensino estaria no que foi aprendido pelo aluno ou no que foi compreendido e transformado pelo aluno no decorrer do processo de ensino-aprendizagem? O que seria uma educação de qualidade? Essa pergunta é interessante. É uma pergunta simples, mas se você for analisar e fazer uma reflexão constante, vai gerar muitos frutos aí para você mesmo. As avaliações do futebol de rua são diferentes? Quais são os ensinamentos adquiridos no futebol de rua que podemos levar para o ensino formal, tá? Aí, no caso, vocês respondem, né, para vocês mesmos, tá bom? Aí a gente vai chegar na conclusão. Já estamos no final, já estou agradecendo a conclusão da nossa apresentação. Vou colocar aqui. Certo. Tá aqui no final. Tá bom. Vou ler aqui. A partir das concepções de Jussara Hoffmann e Cipriano Lucchesi, percebeu-se que a prática avaliativa é uma ação, olha só, uma ação de reflexão constante na vida dos educadores. Gente, temos que fazer isso aqui. Pois a avaliação deve andar lado a lado com o desenvolvimento do indivíduo, onde a reflexão da prática pedagógica é essencial na função do professor e no papel social da escola. Portanto, é preciso que o educador tenha em mente que a reflexão de sua ação pedagógica é um fator determinante no seu trabalho para o processo avaliativo, seja no ato democrático e prazeroso, que contemple os interesses tanto dos alunos quanto dos professores, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada um dentro do processo educacional. E aqui a gente chega. Avaliar é, acima de tudo, promover o conhecimento do mundo, tanto do educador quanto do educando.
Mais que isso, é servir de ponte entre essas duas partes para que se realize a verdadeira aprendizagem. Então, gente, aqui eu chego, né, no final da minha apresentação. Espero, de alguma forma, humildemente contribuir para uma reflexão constante, diária, de cada um de nós que estamos ali, né, no chão da escola todos os dias, apesar que o que está acontecendo, mas a gente já teve nas nossas escolas e nós sabemos o quanto é difícil, né, avaliar, mas eu acredito que a partir do momento que você faz uma reflexão constante, mas é uma reflexão constante, e que essa reflexão ela só não fica no campo da imaginação, né? Uma reflexão, porque essa reflexão você tem que colocar ela na prática. Não adianta só fazer essa reflexão, porque ela vai ficar só no campo da imaginação. E uma reflexão, para ser significativa mesmo, a gente tem que colocar ela na prática, colocar ela na prática. Então, eu agradeço a todos que ficaram me ouvindo até esse momento e obrigado humildemente de coração a todos. Aqui eu encerro a minha apresentação. Obrigado. Show de Muito bola. bom, professor. Muito Show bom, de bola. professor. Parabéns, professor. Obrigado. Parabéns. Parabéns, prof. Obrigado. Obrigado. Estudei. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço a vocês por estar me ouvindo até esse momento. Eu gosto muito dessa perspectiva de avaliação, né? Que é a perspectiva que o Lucchesi traz aí, de ação, avaliação, ação, né? Ação, reflexão e ação novamente. E é a nossa prática, né? Ou é o que nós tentamos nos propor a fazer, né? É verdade. Avaliar o tempo todo, mas não aquela avaliação punitiva, né? Não aquela avaliação de resultado, né? É aquela avaliação de processo mesmo, o que você vai vendo no processo, o que você vai mudando e modificando. Muito bom, professor. Obrigado. Professora Ellen estava inscrita, a professora Fabiana Prado também levantou a mão, e quero agradecer ao professor Rai pelas suas colocações. Adorei, professor. Ontem ele me mandou uma mensagem, disse que estava tenso, estava preocupado, a apresentação foi show de bola, parabéns por se desafiar e trazer uma questão tão importante, né? A professora Débora colocou uma coisa bem bacana, né? Que a gente precisa avaliar as crianças não como se elas fossem um robô, né? E de fato elas não são robô, né? São crianças, adolescentes com uma complexidade enorme. A professora Jennifer falou um negócio muito legal, que é essa questão dessa forma de avaliação, ela está no nosso imaginário como professores, né? Nós passamos 12 anos, né, nosso ensino fundamental, médio, aprendendo que a avaliação é a prova, depois a gente vai para a universidade e às vezes tem um conceito, mas que não deixa de ser uma avaliação de quanto que você tirou, quanto que foi sua nota, e isso marca o nosso imaginário, né, e a gente vem com isso para dentro do projeto também. Então foi excelente a colocação de que a gente precisa superar isso, né, esse imaginário da prova, dessa marca, desse número, de quanto que você alcançou, e nesse sentido sua contribuição foi muito importante, professor Rai. Parabéns. Então, Fabiana e Ellen, quem quer falar primeiro? Vai lá, manda Deixa a Ellen falar primeiro. Eu acho que eu tinha me inscrito sem querer, mas eu vou falar assim mesmo. Aproveite então, prof. Quando a gente fala assim da escola, às vezes eu sempre fico no dilema daquilo que eu espero que aconteça e daquilo que de fato acontece, né? Tem formas de funcionamento na escola que é sistêmico, que
pouca coisa que a gente possa fazer e vai conseguir interferir nesse processo, né? A gente pode, de fato, na relação com o aluno, simplificar todo esse processo, mas o professor também, nesse processo todo, ele é massacrado. Então, assim, eu acho muito legal quando a gente fala desses processos avaliativos, mas na prática e no dia a dia, isso é uma missão que, na verdade, é um desafio, né? Eu percebo. Porque quando a gente fala assim, parece romântico, né? Mas quando a gente vai lá para o dia a dia, é uma paulada atrás da outra. Então, a minha observação é só a respeito disso, porque há muito disso que é sistêmico. E nem sempre o professor ele vai aguentar esse processo o tempo todo, né? Minha observação fica só nesse sentido. Às vezes até tem a intenção, às vezes até quer sim fazer, mas nem sempre os mecanismos nos ajudam. Ótimo, prof. A Fabiana levantou a mão, depois a professora Débora. Eu acho muito importante o que a Ellen está trazendo, porque realmente é muito complexo, né? A avaliação escolar. A gente sabe que tem um sistema já estabelecido e que é bem difícil quebrar esse sistema, né? Mas eu acho que é um desafio também pessoal como professor, como que a gente pode trazer novas propostas para ir aprimorando o sistema, né? Eu acho que é sempre importante a gente lembrar que na história da humanidade, uma revolução ela nunca começa de cima para baixo, né? Ela sempre começou da base, né, para o todo, né? Então, é uma guerra, é um desafio aí para nós. Mas eu também quero chamar a atenção de vocês um pouquinho para o processo avaliativo do futebol de rua, né? Eu acho que é importante a gente pensar. Avaliar por avaliar não é uma coisa ruim, é necessário. E eu acho que o professor Rai trouxe uma importante reflexão para a gente nesse sentido, porque avaliar nos mostra se a gente está no caminho certo, ou o que a gente precisa melhorar no processo, né? E pensando um pouquinho no terceiro setor, pensando como a avaliação acontece dentro do instituto, hoje, por exemplo, a gente tem vários tipos de avaliação, né? A gente tem avaliação de processo, avaliação de resultado, avaliação de impacto, e isso tudo para poder entender se aquilo que a gente está se propondo a fazer, se a gente está alcançando ou não, e como a gente pode melhorar esses processos, né? Então, a gente vem de um movimento, de uns 3 anos para cá, pensando numa educação transformadora, numa educação que alcança a nossa criança de uma forma integral, de um processo, né, de ensino e aprendizagem que vai ser significativo para as nossas crianças e para os adolescentes. E há algum tempo, a gente vem partindo do ponto da autoavaliação, né? Desse processo crítico que vocês vêm falando, né? De ajudar a criança a entender aonde ela precisa melhorar, né? Ajudar o jovem a pensar no seu processo e aonde ele precisa melhorar. E é um desafio para nós também, né? E a gente sempre precisa se rever nessa prática, nesses processos, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente tem feito, que a gente tem tentado fazer, que é um diferencial, é o processo de escuta das nossas crianças e adolescentes no processo avaliativo, né? Então, é uma experiência que tem sido muito positiva, né? E que tem trazido grandes relatos aí de aprendizado, tanto para o professor e para o aluno. Juliana levantou a mão, mas eu acho que tinha alguém antes da Juliana. Débora? Tem a Débora que está inscrita, e daí nós temos também a professora Thaís, que se inscreveu, mas antes delas falarem, eu queria destacar aqui a fala da professora Sinar, lá da Bahia, que eu achei brilhante, que quando se fala de avaliação, é ainda mais desafiador quando a gente fala do processo de inclusão, né, das necessidades especiais. Então, esse tem sido um grande desafio para nós, né, Fábio, dentro do Instituto, pensar essa perspectiva da inclusão, como que a gente faz, e quando se trata de ensino formal,
quem acompanha minimamente a escola sabe o quão desafiador é, né? Principalmente quando a gente pensa nessa avaliação quadrada, né? Nessa formação que já vem pronta, né? Que não consegue se avaliar outra coisa senão a prova. Então, muito bacana a professora Sinara essa sua colocação, essa sua reflexão, né? Ela disse que, inclusive, quer falar sobre isso, e aí tem a professora Aide e a professora Lisandra, lá de Minas Gerais, que também estudam sobre isso, e eu já desafiei elas todas a se prepararem, quem sabe até fazer uma avaliação, uma participação conjunta, porque eu acredito que tem muito a contribuir para dentro do Instituto Futebol de Rua. Então, ótima colocação, professora Sinara, e aí passo a palavra para a professora Débora, direto da cidade de Recife. Bom dia. Estava refletindo aqui o quanto que é um pouquinho traumático, né, quando a gente fala de avaliação. Os alunos sentem medo, se assustam se fala de avaliação, porque eu acredito que é um momento complicado para eles. Aí me veio, enquanto o professor Rai apresentando, eu fui lembrando de alguns momentos difíceis de avaliativos que eu passei. E eu acho que talvez alguém aqui já tenha passado, e faculdade é difícil, né? Eu fiz federal, Universidade de Pernambuco, e presenciei vários momentos avaliativos, não pela participação do aluno, pelo conteúdo, mas apenas pelas questões políticas do professor. Isso, então, essas são reflexões, assim, pensando até que ponto, né, a gente precisa realmente, enquanto professor, se envolver dessa forma. Não acredito que é assim, você avaliar um aluno pelas questões políticas, né, fazer essa separação. São essas questões que me vêm à cabeça quando o professor falou, que às vezes a gente não vai com a cara do aluno e avalia o aluno pela cara, a gente avalia o aluno por algo que ele falou e talvez ele tivesse conhecimento sobre aquilo. Isso faz uma reflexão geral de vivências minhas, né? Sempre a gente fala de avaliação, diz aquele negócio, né? Ou avaliar ou ser avaliado. E a professora que falou antes da Fabiana, ela disse que realmente é difícil para o professor. A gente fala apenas que é difícil para o aluno, mas também é bastante difícil para o professor. Para ele poder olhar para o aluno realmente as questões de ensino-aprendizagem e não como essas questões, sabe, além do ensino. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas foi tudo isso que eu estava analisando aqui, o quanto que é difícil para o professor e para o aluno também, mas que essas questões não devem entrar na avaliação de forma alguma, e isso pesa. Eu lembro que eu tive uma experiência com o professor, eu tive um problema muito sério, né, na minha casa, na minha família, e eu tinha era um dia de prova, e eu enfrentei um engarrafamento muito grande para chegar na faculdade. E eu cheguei lá e falei, professor, não tem condições. Era aquele professor bem rigoroso. Eu falei, professor, passei por isso, essa situação, eu vi, mas eu não tenho condições alguma emocional de fazer essa prova. Ele fez, não, tudo bem, vá para casa. Tal dia você vai no meu, enfim, lá no meu escritório, enfim, na minha sala, e a gente vai fazer junto essa avaliação. Nossa, aquilo ali foi incrível para mim, sabe? A minha visão do que falava daquele professor foi outra, porque ele foi humano, ele permitiu que a minha avaliação, aquele momento de avaliação, fosse especial para mim, entendeu? Sim, é tudo que eu quero falar, que há essa troca entre o professor e o aluno, que o que a gente vivencia com o aluno, ele leva para a vida, sabe? Aquilo pode ser traumático. E quando ele vai para o trabalho também ser avaliado, quando ele vai para outros momentos, além da escola, além da faculdade, ele carrega aquilo. Então, a gente precisa pensar dessa forma. Não sei se eu consegui deixar bem claro o que eu queria. Maravilha, professora Débora. Show de bola. Professora Thaís, e aí temos a professora Jurema, que também está inscrita. Então, a professora Thaís fala, depois a professora Jurema na sequência. Ok. A Juliana, tá, Eber, também, que está com a mão levantada. Sim, a professora Juliana. Então, depois da Jurema, a professora Juliana. Primeiro, agradecer, né, novamente a apresentação do professor Rai, muito esclarecedora, e eu acho que nos instiga, né, eu acho que esse que é o principal objetivo, de falar sobre um processo que ele é tão fechado no Brasil, né, então a gente educa os alunos, busca essa reflexão, mas chega no ensino médio, ele tem que fazer vestibular, né, e é uma prova muito ingrata, né, ela avalia tudo e não avalia nada, né, porque eu
eu em casa escuto isso das crianças, né? Mãe, por que eu tenho que estudar isso? O que eu tenho que estudar tudo isso, né, para minha vida? Então, é importante a gente pensar, né, nesse processo constantemente para que a gente consiga ser melhor, né? Eu acho que o professor Rai falou ali, que ficou bem marcado assim na fala dele, quando a gente chega na escola, a gente já tem aquele diagnóstico, né, no primeiro olhar. Eu acho que o maior cuidado é não julgar esse aluno realmente, né? De olhar para ele e pensar o que ele vai ser, o que ele pode ser, né? Mas oportunizar. Então, a avaliação ela é importante quando ela vem de encontro a essa construção coletiva, né? Acho que tá barulho aí. Fábio, a gente precisa que você feche seu microfone. Opa, Ai, a Fábio e o neném. Ai, coisa resolveram fazer uma obra aqui no condomínio agora. Olha lá, viu? Mas eu acho que o professor traz essas questões da diagnóstica, formativa, somativa, né? E a Fábio, ela também traz as outras questões, né, da autoavaliação. E eu gosto também da avaliação por pares, né? Quando a gente é avaliado por alguém que está no mesmo contexto. Isso também é interessante, porque é uma contribuição, né? E quando a professora falou agora aí sobre esse processo humano da avaliação, né? Ele vem, acho que, tornar o que a gente sempre busca, né? Uma avaliação diversificada, eu acho que ela é importante, você avaliar o aluno de diversas formas, porque aqui ele fica nervoso para responder a prova, né? Às vezes ele vai fazer uma questão de falar, ele vai se dar melhor, talvez a escrita ele não consiga se expressar tão bem, então também ver esse contexto onde ele está inserido, às vezes ele realmente não consegue se expressar pela escrita, mas sim pela forma como ele fala, né? Essa leitura do que ele quer trazer, eu acho que isso é importante. Eu falo isso porque eu tive um aluno deficiente visual na educação física, ele fez curso de educação física, então realmente, né, ele se apropriava do conhecimento e às vezes não conseguia sistematizar, né? Mas ele conseguia falar, se expressar, às vezes até melhor do que quem conseguia escrever, né? Então, ter esse olhar humanizado e trazer essa avaliação, a retomada, eu acho que não é só avaliar, e sim retomar, né? O processo de ir e vir é importante, que dela se torna significativa, refletir com eles, devolver as provas, né? E também essas questões de devolver os indicadores, devolver a avaliação para eles e olhar como um todo, né? Refletir coletivamente e também individualmente. Eu acho que torná-lo parte da avaliação, fazer ele ser responsável por aquilo que está sendo avaliado, né? Então, acho que isso faz, né, um processo de construção da avaliação, não só simplesmente você avaliar coletivamente, diagnosticar e dar aula assim, né, e se torna muito automático. Às vezes a gente pensa assim, né, num processo de automatização, mas esquece da questão maior, que é trazer esse significado, né, para ele, para a vida, né, o que ficou dessa avaliação, né, o que tornou você uma pessoa melhor. Então, acho que foi isso que me tocou nas falas do professor Rai aí, em termos de construção da avaliação, né, acho que o contexto tem que ser levado em consideração. Ficou muito bacana. Obrigada, professor. Ótimo, professora Thais. Professora Jurema. Olá, bom dia. Obrigada, professor Rai. Como pedagoga e outros professores, a avaliação é algo que pega muito, vem muitas vezes engessada pelo sistema, e nós, como os professores, precisamos ter sempre ali um ponto de partida, que critérios vamos avaliar, de forma diagnóstica, de como são os nossos alunos de forma única, porque são indivíduos, e esse processo, como nos encaminhar. Eu não gosto de utilizar a avaliação formativa como única fonte de avaliar, e sim desde o início. Ela é bimestral, então eu estou avaliando meus alunos desde o início do bimestre e individualmente a cada passo, e não levar em consideração uma prova, porque quando nós falamos prova, avaliação, quem não fica nervoso? Até a gente fica nervoso se falar que amanhã vai ter uma prova, porque quando eu faço uma prova, eu sei o que eu quero com a prova,
meu aluno não sabe. Eu posso ter dado diversos conteúdos, diversos temas, diversas coisas, mas assim, eu mesma, particularmente, eu gosto de usar muitas questões abertas, porque por mais que, e descritivas, onde a criança possa, o educando possa se manifestar através da escrita, colocar os seus pontos de vista, por mais que tenha os erros ortográficos, eu corrijo, mas eu não desconto, porque não foi essa a minha intenção da minha prova. Então, qual é a intenção da minha avaliação? E como eu vou avaliar esse processo educativo e essa aprendizagem? Para não apenas colocar um número, e quando passar o número para a criança, também explicar como está, por quê, como atingiu, e parabenizar por que esse método e esse processo. Então, acho que a avaliação ela tinha que ser menos, assim, tipo bicho-papão, assim, de todo mundo, porque não é só de crianças, nós também passamos por isso. E agradecer, muito bom, é um debate, assim, é um assunto que leva assim, a gente a refletir, querer cada vez mais e procurar mais conhecimento, porque são pessoas, são indivíduos, são diferentes e aprendem de formas diferentes. Então, vai trazer de forma diferente também o que aprenderam. E essa individualidade é muito bom ser respeitada e levada em consideração. Seria isso, parabéns a todos, adorei tudo. Acho que vai complementando um a fala do outro. Obrigada, gente. Obrigado, professora Jurema, pela sua colocação. Bicho, papão, é verdade, né? Nossa do céu, fala que vai ter avaliação na escola e ainda o professor diz um dia antes, 2 dias antes, né, que é para o aluno ficar tremendo. Jesus. E isso faz com que os adolescentes, a maior parte das vezes, busquem a fazer uma cola, né, a tentar ludibriar o sistema, né? Jesus, eu nem vou começar a contar a história, né, porque eu sei que tem um monte de gente que colou nas provas, inclusive da universidade, né? Mas, seguimos adiante. Obrigado pela colocação, professora Jurema. A Juliana está inscrita uma vez mais. Está com a palavra, professora. Eu me senti um pouco provocada ali na fala da Fábio, né? Sobre essa avaliação no terceiro setor. E, na verdade, o que nós deveríamos estar também mais atentos em relação ao processo de políticas públicas da educação como um todo, assim, né? Que a gente, enquanto atuação profissional lá com as crianças, a gente precisa, na minha avaliação, precisa ter esse olhar mais individual que, por exemplo, a Jurema traz, né? Individualizado do processo da criança, enfim. No entanto, a gente não pode trazer isso com uma contraposição e demonizar os números, por exemplo, sabe? Trazer uma perspectiva de demonização dos números, das avaliações de resultado, de impacto, enfim. Porque essas outras avaliações, né, que a gente traz aí através de gráficos, planilhas, toda essa parte de estatística, tudo isso nos fornece dados gerais de como são as tendências das coisas. Então, por exemplo, eu posso fazer uma avaliação de processo, mas se eu tiver objetivado aquele resultado em números, numa turma de 40 alunos, e eu conseguir visualizar como que esses números se comportam, eu tenho a ideia de se o meu processo está sendo absorvido ou não. Se aquela aula que eu estou dando está tendo um resultado ou não. Então, eu consigo também ver de forma mais coletiva a partir dos números. Quando eu vou fazer uma avaliação de uma política pública, por exemplo, eu não tenho como avaliar o processo de cada criança, mas eu tenho que transformar essa avaliação em alguns dados objetivos, em alguns números, para conseguir ver que determinada situação está sofrendo um impacto ou não sofrendo impacto, ou não está dando resultado nenhum. Então, assim, quando a Fábio trouxe ali a questão que nós temos no Instituto esses 2 tipos de avaliação andando juntas sempre, né? Uma porque, assim, o mundo é esse que nós estamos, ele ainda pensa de forma quantitativa, né? A gente não tem como fugir da realidade, né?
ainda que a gente esteja tentando construir uma outra forma de conceber, né, um outro imaginário de avaliação, né, entre nós e muitos educadores, né, tentam isso. Mas mesmo assim não se trata de demonizar os números, porque de alguma forma eles mostram alguma tendência, eles mostram algum resultado, eles mostram algo que a gente pode também se utilizar da reflexão, ação, reflexão, né? Ou ação, reflexão, ação, né? Porque eles trazem objetivamente, alguns resultados, né? De fato. E não tem como a gente fugir muito disso, porque quando a gente vai falar de várias pessoas, de várias crianças, de um município inteiro, de um núcleo inteiro, de um país inteiro, a gente precisa realmente desse mecanismo de avaliação mais objetivo. Era isso. Só complementando, Ju, o que você está falando, né? Acho que é importante, né? Pensar que uma coisa ela não exclui a outra. É importante, sim, a gente ter esse olhar para a criança, né? E ver qual que é o estilo de aprendizagem dela, como que ela aprende. Às vezes o meu tipo de avaliação ele não contempla todas as crianças, né? Porque a forma com que a criança aprende ela é diferente, né? Então, eu vou precisar, de repente, né, ter estratégia para entender como que é o aprendizado daquela criança para poder avaliá-la. Em contrapartida, a gente tem isso que a Ju está trazendo, que é de uma forma mais ampla. Por exemplo, hoje, eu tenho 2.000 crianças dentro do futebol de rua pela educação. Eu quero avaliar se ela está aprendendo ou não a jogar futebol. Como que eu vou fazer isso? Né? Lógico, tem todo um processo, né, participativo, de avaliação, onde a criança vai ser ouvida, o jovem vai ser ouvido, mas tem uma coisa que é fato, por exemplo. Por exemplo, se a gente quiser saber, a criança aprendeu a chutar? Então, eu vou precisar fazer uma avaliação para que eu entenda quantas crianças no futebol de rua aprenderam a chutar a bola. Né? Um exemplo aqui que eu estou trazendo, né? Isso é o mais importante para nós no futebol de rua? Não, não é o mais importante. Mas se ela está num projeto de futebol, ela precisa aprender a jogar futebol. Se essa pesquisa, essa avaliação me mostra que dessas 2.000 crianças, apenas 20 aprenderam a chutar a bola, alguma coisa está errada na minha metodologia e alguma coisa vai precisar ser melhorada na metodologia. Então, é mais nesse aspecto que a gente está trazendo, né? E os números, dentro de um projeto social, eles são muito importantes porque apontam se o projeto está tendo resultado ou não. Ninguém faz um projeto para não ter resultado. As crianças vão para a escola para ter um resultado também, né? Agora, o importante a questão não está na avaliação, mas como é feito o processo da avaliação. Essa avaliação, ela é humanizada ou não? Ou a única coisa que a gente está buscando lá é o IDEB, né? São os números. Eu acho que precisa haver um equilíbrio entre essas duas questões para que a gente seja assertivo mesmo dentro desse processo. Temos aqui, a Débora ainda está com a mãozinha levantada, você quer falar, Débora? Temos outras opiniões no grupo, alguém quer colocar mais alguma coisa? Professor Eber? Não, eu já falei bastante, né? Então, se tiver mais alguém que queira falar, mais alguém queira fazer alguma contribuição, alguma colocação? Está aberto ainda aí? Todo mundo quietinho. Professor Rai, você quer fazer alguma consideração a partir das falas dos demais, de nós todos aqui, e a partir da sua apresentação, você quer fazer mais alguma fala para complementar a sua apresentação a partir do que veio? Sim, sim. Assim,
Eu já quero agradecer, já agradeci, mas eu quero agradecer a todos que me ouviram, né? E nesse momento eu estou mais feliz ainda, porque o meu objetivo foi alcançado, agora que o meu objetivo foi alcançado, porque essa discussão é muito boa, é muito saudável, entende? Então, o objetivo era fazer uma reflexão, né? E fizesse com que todos os professores fizessem essa reflexão sobre a questão da avaliação, que esse campo é muito, falo igual um aluno meu, é muito louco, professor, é muito louco. Então, despertou em todos nós essa vontade de falar da avaliação, desse tema tão bacana que eu acho. Então, já estou feliz, meu dia já foi cumprido. É só isso mesmo, e agradecer a todo mundo de coração, humildemente, e agradecer mesmo. E obrigado pelas reflexões, e eu até anotei aqui para continuar o meu estudo. Muito bem, muito obrigado, professor Rai, uma vez mais. A Fábio vai tocar o restante aqui, e eu preciso sair também, que tenho que fazer uma entrevista para uma nova professora lá da cidade de Campinas. Então, agradecer a presença de todos vocês e dizer que a gente sempre aprende muito com essa troca de experiência, tá bom? Desejar um ótimo restante de manhã para vocês e passar a palavra para a Thaís e a Fábio que vão concluir o evento. Professor Rai, muito obrigado, deu tudo certo. Jogo ganho, né? Oh, coisa linda. E, mais uma vez, lançar aí o convite, né, para participação nos próximos eventos. Vocês veem quanto que é bonito e quanto é rico essa participação de outras pessoas, né? Eu fiquei ouvindo de manhã o professor Rai falar, né, lá de Laranjal do Jari, e eu lembro quando nós pensamos o projeto, e que veio, né, da empresa lá da CTG, que é a empresa parceira, disse, nós queremos o projeto em Laranjal do Jari, nós pensamos em todo o desafio que é, né, e quão longe você está na perspectiva geográfica, como a gente se sente próximo de você, professor, com as tuas reflexões, com isso que você coloca, isso demonstra, assim, que a educação no Brasil, né, é um desafio de todos nós, e os dilemas que acontecem em Laranjal, acontecem também em Catalão, acontecem em Recife, e nesse sentido, é bonita essa discussão, porque nós nos deparamos com temáticas que dialogam com todos nós, e faz com que também nós juntos encontremos possibilidades de solução. Isso é tão lindo, é tão bonito, e isso é possível graças a esse compartilhamento de ideias, esse compartilhamento de reflexões, e nesse sentido, esse espaço, esse momento tem sido riquíssimo. Então, muito obrigado, professor Rai, obrigado por todos os professores pelas colocações que estiveram aqui. Um forte abraço, a palavra está com a professora Thaís e a professora Fábio, que vão continuar o assunto, e eu me despeço desejando um ótimo dia para vocês. Até mais. Obrigada, professor Eber, né, pelo seu fechamento aí, qualitativo, né, o professor Eber sempre muito participativo e tem um olhar macro, né, de todos os polos aí que a gente atua como instituto, né, e traz essa discussão e esse fechamento, né, de reflexão, né, que eu acho que aqui todo mundo está sendo contemplado, né, na fala do professor Rai e também do professor Eber, né, pela questão de a gente pensar coletivamente, né, como ser melhor, mas realmente essas questões que são trazidas, né, da questão da avaliação qualitativa, ela é também, né, em conjunto com a quantitativa, né, eu acho que é o ideal, talvez. Então, né, a professora Fábio traz todas essas avaliações, né, dos indicadores, que a gente usa muito, né, os indicadores hoje, eles indicam, né, como diz o nome, eles indicam um caminho, eles indicam o que melhorar, então acho que é tudo muito abrangente e importante, né, nas falas de vocês todos, a gente agradece a fala de todos vocês, cada um traz a sua individualidade, onde está, mas também as angústias, os questionamentos, né, como ter um processo avaliativo perfeito. Talvez não exista um perfeito, mas existe aquele que se aproxima mais da nossa realidade, que a gente consegue
ter o olhar humanizado, né? Mas também o olhar do número nos leva a algum caminho, né? Então é importante, acho que sempre estar fazendo esse caminho, né, cada vez mais amplo, né, essa avaliação com um olhar grande, né, um olhar diversificado mesmo, que acho que é o que traz aí para nós essa construção coletiva, né, e é muito importante as falas de vocês para a gente construir juntos, né, ter um instituto cada vez mais presente e melhor. A gente só tem a agradecer. Professora Fábio, por favor. Foi muito bacana ouvir. Esse é um tema assim que provoca muito a gente, né? Que a gente está mergulhado aí na nossa prática com essa temática da avaliação. Queria saber se o Alceu quer falar alguma coisa, só quer fazer um fechamento. Tá por aqui, Alceu? Tô ouvindo aqui, só de olho. Não, muito bom aí ouvir vocês. Estava aqui quietinho no meu silêncio. Mas primeiro dar parabéns aí pro professor. Ótima hoje a tratativa aí, professor, muito bacana ouvir isso, né? É uma coisa que a gente tem desde lá, eu falo muito aqui no futebol de rua, o mundo todo evoluiu, né? Você vê o celular, os carros, a tecnologia chegou e a escola continua igual quando era lá no tempo dos nossos avós, né? Continua com o mesmo esquema de ensino, com a mesma forma, com a mesma cobrança, com a mesma avaliação, né? Então isso a gente fala bastante aqui dentro do Instituto, tudo evoluiu e a escola continua parada no tempo. Mas esse é o nosso trabalho também dentro do Instituto, né? Da gente rever esses conceitos, da gente aplicar da nossa forma, por isso que a gente não entra de cabeça aí nessas matérias formais do ensino básico aí, que a gente está dentro das escolas, a gente não entra no reforço escolar, a gente entra com as nossas matérias e os nossos valores, que é o que a gente acha que vai fazer essa diferença lá na frente, na vida profissional dessas crianças. Então é muito bom ouvir vocês falar, não só você, professor, aí já te parabenizando, mas também as professoras que falaram depois, né, e ver como dentro do Instituto a gente tem uma variedade de opiniões, mas a gente chega lá na frente e a gente se encontra com os mesmos objetivos, né? Com a mesma vontade de poder transformar através da educação, através do esporte. Então, fico muito feliz e gostei muito, né, de esse collab aí tá sendo muito legal para a gente conhecer também um pouco mais de vocês, especialmente nessa pandemia que a gente não pode viajar, não pode ver vocês de perto aí. Então, a gente consegue conhecer um pouquinho mais de vocês aí pela apresentação. Então, muito bom, professor. Parabéns para as profs, para a Thaís, a Fábio, o Weber aí, que estão encabeçando esse collab aí. Muito legal estar aqui com vocês aí. Essa terça aí está fazendo valer a pena essas nossas terça-feiras aí. Obrigado. Bom, pessoal, então a gente vai se encaminhando para o final. Quero lembrar vocês o seguinte, vocês não precisam fazer um mega projeto, um super projeto, para se inscrever no Collab. Então, pensa lá no teu tema de conclusão de curso, né, num artigo que você escreveu, na graduação, na pós-graduação, aquilo que foi teu tema de pesquisa, né, vai lá, se inscreve, que a gente quer ouvir você, e para você ver como aquilo que vocês trazem pode somar muito com o grupo e fazer até a gente mesmo repensar os nossos processos, tá? Então, a gente espera a inscrição de vocês. Lembrando que o seu material vai para uma página do nosso site, uma biblioteca virtual que a gente está criando. E também, todo mundo que está participando vai receber um certificado, né, de agente formador, por ter contribuído nesse processo de formação aqui com a gente no Collab, tá bom? Então, muito obrigado por essa manhã, né? Muito bom a gente estar junto, né? Eu lembro muito da Ellen falando, né, para a gente o ano passado, falou assim, a gente precisa ter um tempo junto, de troca, né, de pesquisa, vamos formar um grupo. Então, tá aí uma oportunidade de troca de conhecimento, tá? Então, um abração para todos e a semana que vem a gente tem mais um collab na terça, às 10 horas da manhã, com um tema muito legal que está vindo aí, tá bom? Então, um abração para todo mundo, um bom almoço, uma boa semana,
Qualquer coisa, a gente está por aqui. O material do RAI vai ser disponibilizado ali no Grupo Brasil, logo depois aí do encerramento da nossa atividade aqui. Tá bom? Então, um abração para todo mundo e até terça-feira que vem. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Valeu, galera.